Fala galera, estamos começando mais um Eu Não Quero Igreja Chata. O tema de hoje é ovelha ou discípulo? Conforme nós vemos na palavra de Deus, nós precisamos ser ovelhas e nós precisamos ser discípulos também. Essas são duas realidades espirituais que nós precisamos manifestá-las. Nós vemos também que o próprio Jesus, ele é o cordeiro. Ele é o cordeiro e ele é o leão. E lá em Apocalipse diz que o cordeiro nos apacentará. Ter esse coração de ovelha, de cordeiro, é super importante. Nós precisamos ser como Jesus. Mas também a Bíblia nos mostra que nós precisamos ser discípulos de Jesus. E é disso que eu quero te falar hoje. Eu falo muito sobre isso, a diferença de ovelha e de discípulo. Ovelha é aquele irmão que ele é extremamente frágil. Muitas vezes ele é um novo convertido, ele acabou de nascer de novo. Então ele é uma ovelha. E como ovelha, ele é extremamente frágil. Ovelhas precisam ser apacentadas, precisam ser cuidadas, precisam ser alimentadas. Jesus lidava com as multidões como ovelhas. A Bíblia diz que o Senhor, ele se compadecia das multidões e via as multidões como ovelhas que não têm pastor. Pessoas que estavam aí perambulando pela terra. E o Senhor amava as multidões. Ele fazia milagres para as multidões. Ele curava as multidões. Mas Jesus sabia que ele não podia contar com as multidões. Porque quando as coisas ficam difíceis, na hora da tribulação, na hora do embate, as multidões não vão estar ali. Aquele que é ovelhinha, ele não vai estar junto para enfrentar as lutas, as batalhas, para enfrentar os momentos difíceis. E isso é para quem é discípulo. Quem é discípulo, nesse sentido, ele é diferente dessa ovelhinha frágil. O discípulo tem mais resistência espiritual. Ovelhinha, ele vê um vídeo desse e não consegue passar de 30 segundos, mas ele não quer servir, ele não quer fazer aquilo que precisa ser feito. Aquele que é discípulo, ele colocou a vida dele nas coisas de Deus. Aquele que é discípulo, ele tem uma série de obrigações, ele tem coisas para fazer como todos temos, mas a prioridade dele é o reino de Deus e a convicção de que as demais coisas vão ser acrescentadas. Ele não espera que as coisas se resolvam por si só. Ele está lá para colocar a mão no arado. Aquele que é discípulo, para ele a coisa mais preciosa é ver o reino de Deus avançando. Eu quero falar para você hoje de dois aspectos em ser ovelha e ser discípulo. Um aspecto é você se posicionar como discípulo. Talvez você foi uma ovelhinha até hoje, até agora aí que você está vendo esse vídeo, você foi ovelhinha. Mas o Espírito Santo está falando com você está recebendo essa palavra e você está dizendo aí para você mesmo, isso é comigo. Se posicione como um discípulo, para você crescer em Deus, para você ser transformado e atingir a estatura de Cristo. Esse é o propósito de Deus para mim, esse é o propósito de Deus para você, para todos aqueles que nasceram de novo, para viver uma vida com Deus. Esse é um aspecto, mas tem um outro aspecto que é você se relacionar com os outros irmãos da igreja. Relacionar com irmãos que são discípulos e você se relacionar com irmãos que são ovelha. E nós precisamos discernir essas duas realidades, porque a gente trata com irmãos que são ovelhas de uma maneira e a gente trata com os irmãos que são discípulos de outra maneira. Ovelhas são extremamente frágeis. Nós precisamos ser cuidadosos para lidar com a ovelha, para não ferirmos a ovelha. Mas com os discípulos, a gente sabe que os irmãos estão ali para dar vida junto. Se a gente esperar de uma ovelha uma atitude de discípulo, nós vamos ficar frustrados, a igreja vai ficar muito chata. É muito ruim também tratar um discípulo como ovelha. Ele quer fazer a obra de Deus, ele quer avançar, ele quer crescer, e aí ele é tratado como se fosse alguém ali que não tem condições de crescer, de avançar. Com aquele que é discípulo, vamos fazer a obra de Deus, vamos juntos nos empenhar nisso. Chama ele, dá funções para ele,
Dá coisas para ele fazer, envolva-o de uma maneira que vai exigir mais dele mesmo, porque ele quer isso. Você vai ver que a igreja vai ser a melhor coisa que existe nessa terra, porque essa igreja está nessa terra, mas ela não é daqui, ela é do alto. Eu sou o pastor Rogério e eu não quero igreja chata.